Você tem alguma chave hermenêutica para entender esses dois valores que são importantes e que se sustentam juntos na palavra de Deus? Sim, cara, eu vou dar alguns outros exemplos aqui que são de pessoas. Pessoas nos evangelhos que representam um olhar positivo sobre a riqueza e um olhar negativo sobre a riqueza. O olhar positivo da riqueza ser útil, você tem, por exemplo, Joana e Susana. Em Lucas 8:3 fala que Joana, Susana e Maria e outras mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. E Joana era a esposa de Cusa, administrador da casa de Herodes, ou seja, ela vivia possivelmente classe média ou alta, né? E é irônico isso, vinham de Herodes para casa dela e esse dinheiro ia para Jesus, o ministério de Jesus. Então você tem uma pessoa rica ou com recursos doando para o ministério de Jesus, e a Bíblia usa Joana como exemplo, foi uma das primeiras pessoas a ver Jesus ressurreto, ou seja, ela era próxima de Cristo e não abriu mão dos seus recursos. Então a gente tem essa visão de que todos os discípulos abriram mão dos recursos. Não foi. Tanto Joana quanto José de Arimateia. A Bíblia fala que ele era um homem rico de Arimateia, chamado José, e se tornara discípulo de Jesus. Então, são dois exemplos de pessoas que estavam no meio da riqueza, não abriram mão de ser ricos, mas foram discípulos de Cristo. Uma coisa que é interessante, aí você só entende se você lê a cultura da época. Por Jerusalém ser um lugar sagrado, os judeus que estavam na diáspora e que se enriqueceram, diáspora é espalhados, né, fora de Jerusalém, eles enriqueciam, e quando eles chegavam no final da vida, eles queriam, por tradição, ser enterrado em Jerusalém, solo sagrado, mesmo tendo vivido e ganhado seu dinheiro fora dali. Então era muito comum em Jerusalém ter viúvas muito pobres e viúvas muito ricas, porque acontecia o quê? O cara voltava e morria, e naquela época um cara de 50 anos era casado com uma menina de 15, 18 às vezes. Então assim, você vai ver uma viúva extremamente rica ali e ela podendo dar problema como deu em 2 Timóteo. Paulo vai falar, ó, os presbíteros e essas mulheres ricas que ficam se enfeitando, não deem ouvidos para ela. Por outro lado, há algumas de fala grega que você vai ver em Atos, sem dinheiro, porque o marido veio para ser enterrado, mas não era rico, ou gastou já. E era interessante que alguns dizem, é uma inferência, que isso mostra que algumas também seguiam Jesus, ou os apóstolos, para, com seu dinheiro, colaborar com o ministério, porque acreditava. E Jesus é um cara que valoriza as mulheres. Então, às vezes a gente não entende direito algumas mulheres estarem financiando Jesus. Você tem essas mulheres que, no caso dela, era uma privilegiada, era como se ela fosse a mulher de José, que trabalha para Potifar. Potifar era um grande líder ali no Egito, e José estava sendo abençoado por servir ali aquela casa. E essa mulher, ela tá para servir ali Herodes, que era meio que odiado entre os judeus. Mas às vezes a gente se confunde nisso. Mas o seu ponto é que tem gente rica que tá caminhando com Jesus, e Jesus nenhuma vez falou, ó, larga tudo, que dinheiro é esse? É, exato, eu acho que é uma visão errada de que todos os discípulos, na época dos evangelhos ali, no começo do cristianismo, que seguiram a Jesus, abriram mão de todos os recursos. Porque muita gente usa esse argumento para dizer que todos nós temos que abrir mão de recursos. Demoniza um pouco a riqueza, dizendo que para seguir a Jesus tem que abrir mão de tudo. Porque Jesus mesmo disse, né, vendam o que tem e deem esmolas. Ele disse isso para aqueles discípulos que estavam com ele, não foram todos que abriram mão. O que eu acho interessante, cara, é que existem diferentes caminhos para cristãos. Acho que esse que é o ponto. A gente não pode categorizar e dizer que todo mundo tem que ser da mesma forma. E, infelizmente, a gente tem feito isso no meio cristão. A gente quer pegar modelos, na história do cristianismo tá cheio disso, o modelo perfeito e querer seguir esse modelo perfeito, nesse tema da riqueza ou pobreza. Então, variou, né? Antes era o modelo da senhora pobreza, Francisco de Assis, o monge, né, que saía, abria a mão de tudo, isso era o mais belo diante de Deus. Depois de um tempo, virou a prosperidade, né, a pessoa que tem o recurso, isso revela que Deus tá com ela pode fazer muitas coisas boas. E, na verdade, o que eu digo até no livro é que existem diferentes caminhos e que nós, como cristãos, não podemos julgar o outro que vive numa outra condição dentro de um outro contexto.